Oi, gente boa de Deus. É um prazer para mim, todo dia, a vida inteira, estar aqui, todos os dias, anunciando, ensinando, pregando, divulgando, destrinchando o Evangelho, a boa nova de Jesus, para você, para tantos quantos abram o coração para ouvir, para entender, para acolher e para praticar. Porque, como eu tenho dito há muitos anos, sobre o Evangelho, não é para a gente conhecer o cardápio, é para a gente se refastelar no banquete, que é farto, é amplo, é para todos, é para quem quiser, é para quem vier, é para quem quiser se assentar à mesa e participar. Nós estamos hoje concluindo a sequência de Mateus, no capítulo 10, que é aquilo no que nós estamos nos vinculando a 7 encontros seguidos. Esse é o 7º bloco desses que são os ensinos que Jesus deu àqueles que ele nomeou, que ele chamou pelo nome, que ele designou e que enviou. E enviou com instruções. E aqui você vai ver, quando a gente terminar esse capítulo 10 e iniciar o capítulo 11, já vamos iniciar com as seguintes manifestações. É como, de fato, o capítulo 10 se conclui. Só que nessa divisão bíblica de capítulos, já é o capítulo 11. Mas é a conclusão, de fato, do capítulo 10 que diz: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções, que é o que eu venho tratando com você, e hoje é o 7º dia, na sequência, tendo acabado Jesus de dar estas instruções, tem uma pedagogia de ensino, de continuidade, de sequência. Se diz o seguinte: quando ele acabou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, foi assim que ele começou, com os seus 12 discípulos, aos quais chamou de apóstolos. É como começa o capítulo 10. E com a mesma expressão, seus 12, sobre o que nós falamos assim que iniciamos essa sequência. E quem acompanha, privilegiado é, porque entendeu o que Jesus deu como instrução aos seus discípulos. Eu acho uma pena, um desperdício. Você que diz que ama Jesus, que quer Jesus, que é de Jesus, que quer segui-lo, perder essa oportunidade extraordinária que eu jamais teria perdido. Quando eu me converti ao Evangelho e fui pelo Evangelho acolhido, pela graça de Deus recebido, há 51 anos atrás, não tinha nada, nem de longe que se parecesse com isto que eu ofereço a você todos os dias, a vida inteira. A vida inteira. Então, ele conclui aqui e diz o seguinte: partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Cafarnaum, Corazim, Betsaida, variadas cidades de onde essas pessoas vinham, Jesus foi com eles instruídos agora com essa consciência, sabendo o que dizer, para quem dizer, como agir, como entender, como discernir seu lugar, seu papel, sua participação, com a consciência completamente renovada e dilatada por esse entendimento que Jesus a eles dá, que é o que está sendo dado a nós. Então vamos começar do verso 40 para frente, onde a gente vai, no dia de hoje, realizar
a conclusão dessas instruções, como Mateus chama, desde o início no capítulo 10. E o verso 40 começa dizendo o seguinte: você está aqui comigo? Você está aqui comigo? O verso 40 começa dizendo o seguinte: Jesus falando a eles, aos seus 12, quem vos recebe, quem recebe a vocês, a mim me recebe. Isso é de um privilégio extraordinário. Usando uma palavra do passado, um privilégio inaudito. Por outro lado, é uma responsabilidade enorme, imensa, porque não tem nada a ver com uma ordenação ao pastorado, não tem nada a ver com uma formalização, não tem absolutamente nenhum vínculo com nenhum tipo de profissionalização apostólica. Também não tem nada a ver com qualquer que seja a natureza de titularidade, titulação, designação de títulos, nada. Tem a ver com ser ou não ser. Essa é a questão. To be or not to be. Se isto que Jesus passou a eles foi entendido, foi assimilado, foi compreendido, foi introjetado, se transformou num alinhamento de pensamento, entendimento, condicionador de emoções, afeições, determinador de natureza de caráter e de postura e construção de comportamento. Tudo que Jesus faz busca produzir e promover esse alinhamento que vem do meu pensamento para o chão da vida onde eu caminho. Se o Evangelho não produzir esse alinhamento, nada do que ele propõe se realiza em nós, como eu tenho dito diversas vezes, por isso não vou repetir mais uma. Só nessa sequência de Mateus, eu já falei isso inúmeras vezes, para quem quiser prestar atenção. Então ele diz, quem vos recebe a mim me recebe. Que coisa extraordinária. Quando eu chego com verdade, com sinceridade, com amor, com caráter, com justiça, com a dignidade, que é uma palavra que ele usa muito, ser digno do reino de Deus. E dignidade aqui não tem nada a ver com moralismo, nem moralidade, nem supremacismo ético. Tem a ver com alinhamento coerente da vida com o ensino e com a prática. E tudo mais que está entre a compreensão primal e a prática do comportamento final, a saber, meus sentimentos, emoções, afetos, construções subjetivas variadas, todas essas coisas precisam entrar nesse estado de alinhamento coerente. E aí eu me torno uma reprodução de Jesus. Eu me torno um Jesusinho, eu me torno um pequeno Cristo, lançado no mundo, jogado à vida, com Jesus. Aqui se diz, no capítulo 11, no verso 1, como eu li inicialmente, que Jesus foi com eles. Mas agora, Jesus foi com eles, indo eles como Jesus iria. Se com eles, fisicamente, historicamente, Jesus não estivesse. Que é o nosso caso hoje. Jesus não está comigo física e historicamente de modo palpável. Mas eu estou nele para repeti-lo, reproduzi-lo, reparti-lo, compartilhá-lo. Dar a chance de que aqueles que me provem também o provem. Aqueles que me conhecem também o conheçam. Aqueles que convivem comigo, com ele também convivam.
aqueles que aprendam de mim, dele aprendam. Eu me torno um espelho, um reflexo. Esse é o desejo de Jesus em relação a mim, em relação a você, em relação a qualquer um de nós que queira que o Evangelho na sua vida não seja um desperdício. Qualquer um de nós que diga, eu quero me aproximar, eu quero ser um dos seus, eu quero fazer parte dessa intimidade mais aconchegante. Eu quero ser chamado pelo nome. Eu quero ser designado pelo apelido da minha personalidade, conforme a descrição dele, Jesus, a meu respeito, como é o caso aqui, quando ele chama os seus 12. Eu quero fazer parte desses chamados que são enviados. E eu quero ser enviado conforme a natureza do envio. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Andem conforme eu ando. Me repitam, me reproduzam, me repliquem, me encarnem, me transmitam, me vibrem. Declarem a minha realidade por palavras, por obras e por troca de energia, de paz, de conteúdos imponderáveis que emanam do ser de vocês, porque vocês tenham feito absorção profunda de mim. À medida em que essa palavra foi entrando na vida de vocês, que ela tenha sido transformada em carne, em sangue, que ela tenha se transformado em corpo, em pensamento, em mente, em alma, em psique, em pneuma, em espírito, em afeto, em fraternidade, em amor agapau, em graça, em perdão, em justiça, em amor àquilo que é o que Jesus propõe como vida, para além do significado medíocre de uma existência animal. Aí, é nesse ponto que a gente chega. Quando todas essas instruções que aqui, entre mim e você, nós levamos 7 dias de 1h15 cada um, contando, explicando essas instruções fundamentais, quando se chega a esse momento de absorção e de entendimento suficiente para colocar a informação em prática, para ela não ser apenas um conjunto de compreensões, mas uma realidade que se transforma numa corporificação, numa visibilização, numa historificação, se transforma em palpabilidade, em constatabilidade, se transforma em algo inegável, porque eu não nego, eu assumo vivo e quero ser a manifestação coerente disso que eu digo crer e professar. Eu desejo de todo o meu coração encarnar, sou seu discípulo, sou um dos seus. Quero fazer parte desse grupo, desse círculo concêntrico da intimidade que carrega o bom depósito, que carrega a confiança desse que me envia, que me designa como sal da terra, como luz do mundo, como gosto de Deus nessa existência. É o que eu quero ser, é o que eu suponho que qualquer um que ouça o Evangelho com um mínimo de sanidade e de desejo de completude no ser, quer também. Foi o que eu quis para mim. Eu entendi que era pegar ou largar. Largar eu não podia largar, eu não conseguia viver mais. A vida tinha se tornado impossível para mim.
existir para mim tinha se transformado num acontecimento insuportável. Foi isso que me trouxe a Jesus, ao Cristo de Deus. E quando eu cheguei nele e vi que ele era a vida que eu carecia, que eu buscava, da qual eu sabia por informação, mas agora eu estava disposto a me deixar formar por esse entendimento, essa consciência. Eu estava com a disposição de deixar o meu caráter amorfo ser modelado pelo caráter de Cristo. A minha mente fulgurante de muita inteligência juvenil ser todavia educada na pedagogia da sabedoria do Evangelho conforme Jesus. Quando eu entendi e a isso me dispus, eu não fiquei querendo habitar as beiradas, a marginalidade dessa compreensão. Eu quis ir para o âmago. Eu quis ser um Pedro. Eu quis ser um Tiago, um João. Eu quis ser um Paulo. Eu quis ser, no mínimo, um Barnabé. Eu quis ser um Filipe. Eu queria ser um Tomé, sem descrer tanto, em momento algum, que foi a misericórdia que Deus me deu de ter vivido esses últimos 51 anos sem dúvidas. Sem dúvidas perturbadoras de nada. Eu não tive dúvida nem sobre mim mesmo, porque eu entendi logo que, apesar de eu ser quem ele era fiel e justo e não me deixaria jamais. Entendi que mesmo que eu fosse infiel, ele permaneceria fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Que a minha segurança não habitava em mim, habitava na fidelidade dele para com ele mesmo, para com o caráter dele. De que o Senhor jurara a meu respeito e jamais se arrependeria. E que eu servia a esse que não era vinculado a nenhuma religião da terra nem dos céus. Eu era discípulo desse que era o sumo sacerdote segundo uma ordem superior e universal e transversica e transdimensional, a saber, discípulo de Jesus, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que de acordo com a Epístola aos Hebreus, é superior a Abraão, é superior a Moisés, é superior à tribo de Levi, é superior às leis levíticas, é superior aos sacrifícios, é superior aos sangues derramados nos altares, é superior a isso tudo. A quem Abraão paga o dízimo, a quem a religião dos judeus serve, deveria servir, porque Abraão se curvou e pediu a bênção desse que não pertence a nenhuma ordem religiosa e que não tem absolutamente a ver com nenhuma genética, desse sobre quem se diz que não se sabe quem é o pai, quem é a mãe, que não tem princípio de dias nem fim de existência e que é desde os dias da eternidade. É a esse que eu sirvo. Esse é aquele a quem Jesus representa, numa dimensão infinitamente superior ao que qualquer religião consiga representar. Por isso o Evangelho é transreligioso, é supra-religioso. Por isso o que Jesus ensina não pode ser enquadrado pelo cristianismo, pelo judaísmo, por qualquer outra perspectiva de ismos inventados, nem pelo protestantismo, nem pelo catolicismo, nem pelo pentecostalismo, por nada. Tudo isso é diminutivo, absolutamente microscópico, são nanoimportâncias dos seus significados quando comparado com a universalidade, a transversificalidade da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus,
nas múltiplas dimensões e camadas celestiais e de todas as dimensões, quanto na terra. Toda a família, como diz Paulo, as conhecidas e as desconhecidas. As que têm genealogia e as que não têm genealogia. As que sabem dessa informação e as que nunca ficaram sabendo. Como diz o Senhor em Malaquias, no capítulo 1, no verso 11. Pois o meu nome é conhecido por todas as nações da terra e ao meu nome é oferecido. Lá no hebraico não está dito será oferecido ou foi, é oferecido. Sacrifício limpo e puro entre todos os povos da terra. E aí, vá dormir com este barulho. Pois bem, olha a graça desse privilégio. Quem vos recebe, a mim me recebe. Foi assim que eu vi meu pai se tratando. Foi assim que eu vi meu pai se tratar. Ele creu nisso de todo o coração, com toda humildade, sem nenhuma presunção, sem achar que isso tinha alguma coisa a ver com nenhuma virtude pessoal, nenhuma piedade que fosse derivada dele, ou qualquer coisa a isso parecido, não. Ele sabia que ele tinha sido justificado mediante a fé, que era graça, 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 favor imerecido, graça pura, mas era verdade, inquestionável. Foi assim que ele se tratou. Em cada ida aos hospitais com os doentes, eu via que ele entrava com aquela simplicidade de quem tinha chegado trazendo Jesus para o leito do enfermo. Foi assim que eu o acompanhei nas centenas de casas, talvez milhares de casas de pessoas endemoninhadas e oprimidas. Eu o vi chegar com aquela segurança absoluta de Jesus. Jesus tinha chegado. E eu fui aprendendo logo, cedo. E ele foi me provocando e dizendo, hoje eu não irei. Hoje quem vai é você. Quem vai é você e você vai sozinho, levando o que você já sabe. Aquilo no que você já está instruído, vá e pratique. E não tenha medo. Outra coisa que eu vi tão nitidamente manifesta no meu pai foi a total ausência de medo. Com que ele viveu todos os dias da vida dele em Cristo Jesus, desde que ele conheceu o Evangelho. Ele já era um homem desassombrado antes de conhecer a Jesus. Depois de Jesus, então, é que isso tudo acabou. E uma das coisas que mais estavam presentes nele era, não tenha medo, não temam, nada nem coisa alguma. E ele viveu assim, e ele um pouco antes de morrer encarou 3 bandidos com armas automáticas dentro da casa dele, botou os 3 para correr, cego, de bengala e com moleta, sem enxergar direito os homens, e botou todos para correrem em nome de Jesus, que eles saíram se atropelando e foram presos lá na esquina. Foi assim que ele caminhou para a morte, sabendo que ia morrer. Ainda foi me chamar, meu filho, a gente não pode atrasar, eu tenho que ir. E eu querendo atrasar, porque medicamente falando, ele só tinha 5% de chance de voltar. Eu não queria nem que ele tivesse ido. E ele, não, com pressa, não, eu não posso me atrasar. Eu digo, pai, você sabe qual é o percentual da chance de voltar? Ele, pois é, vamos para não atrasarmos. Sem medo de nada, morreu 13 vezes durante aquele período de quase 60 dias. Ressuscitou ao chamado da minha voz, 12 vezes até a vez final, quando ele me diz, não me chama mais, porque eu já saí, já estou indo, você me chama e eu volto. Por favor, deixa eu ir. E eu tomei o compromisso de que ele não seria chamado, tamanha era a intimidade, e o lhame, e o vínculo, e o enlace, não quântico,
o enlace espiritual que nos vinculava, para além de qualquer explicação, de qualquer racionalização ou compreensão científica. Aquele vínculo que na mecânica quântica se chama de enlace quântico. O que entre nós havia é para além do enlace quântico, é esse enlace espiritual. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi isso ser praticado, por isso eu quis praticar. Desde o começo da minha caminhada, entendendo que quem me recebe, recebe a Jesus. E eu nunca tive medo de manifestar isso, de crer nisso, de andar assim, de ir a qualquer lugar onde eu vá. Eu vou como um embaixador de Cristo Jesus. É a mesma linguagem que Paulo usa. Quando diz, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, que nós fomos constituídos embaixadores de Deus em Cristo Jesus. Quem me recebe a mim, a ele o recebe, é o que Paulo está dizendo. Vocês estão me recebendo, eu ando com Jesus e não estou brincando de evangelho. Por isso Paulo não tem nenhum medo, especialmente numa época em que não se tinha nenhum evangelho a oferecer, nenhum Novo Testamento para ler, coisa alguma escrita a compartilhar. Paulo dizia, olhem para mim, eu sou a carta viva, eu sou o evangelho. A única maneira que vocês têm de conhecer Jesus é me conhecendo. Agora, podem ter certeza que vocês não vão conhecer uma falsificação de Jesus. Um estelionato de Cristo Jesus, vocês vão conhecer na minha relatividade até onde Cristo se expandiu em mim. Por isso ele diz algumas vezes, o que de mim ouvistes, o que em mim vistes, o que em mim observastes e vistes como prática, isso mesmo, fazei, obedecei e praticai, e o Deus da paz será convosco. Num tempo em que não tinha nenhum evangelho, nenhum texto, mas o evangelho estava vivo nele, Paulo. Encarnado em todo aquele que se deixa chamar, enviar e vai. Segundo os contornos, as configurações, não de comportamento, mas antes de ser de comportamento, de entendimento que se transforma num alinhamento sincero de todas as nossas dimensões, com a desembocadura no comportamento natural da vida. Quando é assim, cumpre-se essa palavra de Jesus, quem vos recebe, a mim me recebe. Agora, deveria ser assim com todos nós, mas não é, não é? Na realidade, são uns poucos, um punhado de pessoas que querem essa realidade para as suas vidas. Muito pouca gente. A maioria está querendo só fazer parte de um clube, de uma congregação de vitoriosos, de triunfalistas, de supremacistas. Querem aprender as magias da riqueza, da prosperidade, do endinheiramento, do empoderamento humano, social, financeiro. Querem apenas fama, poder, reconhecimento, reverências. É o que desejam. Isso, os que desejam alguma coisa. Tem uma grande maioria que não crê em si para nada, para coisa alguma, que apenas diz para si mesmo, o que me mandarem fazer eu farei. Porque eu mesmo não entendo nada, não compreendo nada, e já meteram na cabeça e foram condicionados e sofreram uma lavagem cerebral que os preparou para dizerem a si próprios, eu jamais poderei andar sozinho. Eu tenho que estar sob a cobertura, a supervisão, o controle e a dominação de alguém que me encabreste, como se tornou o seu caso, e o caso de milhões, e o caso da maioria das pessoas.
da maioria esmagadora das pessoas que se dizem cristãs, infelizmente, na terra inteira. Você acha que eu digo isso como vanglória? Você acha que eu digo isso com alguma alegria que seja? Não. Eu digo isso num espírito de devastação. Porque até Moisés sentia diferente. Quando Miriam e Arão foram reclamar com Moisés que havia algumas pessoas no arraial de Israel, no deserto, profetizando, e vieram pedir que Moisés os calasse, Moisés disse: não, a mim não me é dado e não me foi determinado e nem me foi conferida essa autoridade para calar ninguém que esteja genuinamente falando da parte do Senhor. E ele conclui dizendo: quem me dera todo o povo do Senhor se tornasse profeta. Quem me dera. Ou como Paulo diz: quem me dera todos vós vos tornasseis tal quais eu sou, exceto por essas cadeias que me prendem nesses grilhões dessa prisão gelada. Eu queria que todos vocês alcançassem o mesmo nível de compreensão, de entendimento, de liberdade, de alegria, de destemor, de enlevo espiritual, de certeza de glória e de inabalabilidade conforme essa que pela misericórdia de Deus me possui. Preste atenção. Num tempo em que não tinha um evangelho para ser lido, que não tinha uma epístola para ser lida. Paulo era a epístola, Paulo era o evangelho, Paulo era a informação. Pedro, qualquer um que a Cristo Jesus tivesse seguido e com ele quisesse se assemelhar, era o que se tinha. Era o que se tinha. O texto que hoje, por exemplo, eu tenho e sigo aqui nessa exposição, veio depois. Antes do texto vieram as pessoas. Jesus, por exemplo, nesse capítulo 10, quando começa, ele não designou alguém para ser o escriba. Eis que eu separo fulano para ser o escriba. E também designo a Pedro para ser o capelão deste grupo. Ninguém, todos iguais. Não disse para ninguém sair anotando coisa alguma, só disse para ninguém esquecer de nada. Não eram anotações para fora, eram inscrições no coração, conforme o profeta Ezequiel tinha dito. O Senhor falando através de Ezequiel diz: eis que naquele dia eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou como ele diz através do profeta Jeremias: naquele dia eu inscreverei a minha palavra nos vossos corações, os meus mandamentos nos vossos corações, não em tábuas de pedra. Conforme o paroxismo que Paulo estabelece em 2 Coríntios 3, quando ele vai comparando o ministério de Moisés, que era o ministério das pedras, das tábuas de pedra, porque o coração das pessoas era duro como pedra, com o ministério de Cristo Jesus, inscrevendo em carne, no coração, na consciência, no ser íntimo, a palavra dele. Então, é Paulo quem inaugura esse tempo lá em 2 Coríntios 3, dizendo: vós sois cartas vivas. E é isso que Jesus faz aqui. Eu dei essas instruções para que vocês se transformem em evangelhos. Evangelhos de Cristo, vivido na existência do Caio. Evangelho de Cristo, vivido na existência de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Judas Tadeu, de Bartolomeu, de Tomé, de Filipe, de André, de qualquer um, de Madalena, de Maria, de Salomé. Evangelho de Cristo, cartas vivas, epístolas saltitantes de Deus, dessa absorção.
fruto dessa encarnação. Jesus não imaginou nenhuma proliferação de livros para que as pessoas aprendessem através dos livros considerados sagrados. O Evangelho sagrado de Mateus, de Marcos, ou de Lucas, ou de João, ou a Bíblia Sagrada. Não, ele estava separando homens e mulheres santos. Não relicários humanos, mas gente santa. E gente santa é quem ouve essa palavra e a pratica. Portanto, quem vos recebe, a mim me recebe. Porque eu me torno automaticamente, na prática do Evangelho, um embaixador de Deus no mundo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é tão óbvio. Quando você sente Jesus, lê Jesus, acompanha Jesus, aprende de Jesus, não tem como você concluir diferente. Aí você descobre que o cristianismo é todo plástico, é todo artificial, é todo uma construção produzido por uma tentativa de escultura humana. É todo miguelangeliano, é toda uma tentativa de transformar a pedra em gente. E depois dizer, fala, parla. E aí o cara até fala, tem funções de cognição para falar, mas não encarna. Não é aquilo, ele não vibra aquilo, ele não carrega essa paixão intrínseca, que é o que caracteriza um dos seus 12, um dos seus íntimos, um dos seus chamados e enviados e encarnadores da palavra em que os instrui para a prática na vida. Então, não tenha nenhuma dúvida sobre mim, é assim que eu me vejo, você entendeu? É assim que principados, potestades, dimensões me veem. É assim que Paulo diz que a minha vida ensina sabedoria, conhecimento e graça aos principados e potestades. Como Paulo diz, não sou eu que estou inventando isso. É vivendo Cristo e repetindo Jesus na minha vida, que a minha existência perplexifica anjos e assombra demônios. E a sua também. É vivendo com essa convicção, com esse destemor, pacificado, sem vanglória, sem orgulho, sem soberba, com coração quebrantado e dependente, porém inteiramente confiante que eu vou para a vida. E que ele determinou que aqueles seus 12 fossem para o mundo. Continua a ser a mesma determinação de todos aqueles que não querem ser apenas pessoas que são salvas como que pelo fogo, ou que habitam eternamente a marginalidade da compreensão e não têm nenhum desejo de mergulharem no rio profundo do entendimento, porque não querem o compromisso de existirem para a prática mais profunda de um compartilhamento que não é apenas oral e verbal, é sobretudo uma encarnação da vida de Cristo em mim. E eu dizia, não se engane a meu respeito, é assim que eu me vejo. Então, quando você me olhar, saiba, não tem nenhum presunçoso aqui, mas tem um cara que não abre mão da prerrogativa que lhe foi dada em Cristo Jesus no Evangelho, a saber, quem vos recebe, quem te recebe, Caio, a mim me recebe, você me carrega para o mundo, para a vida, para a existência, para dentro da sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus netos. E quem me recebe, Jesus disse, recebe aquele que me enviou.
É um processo de uma cadeia inquebrantável. Ele diz: eu fui enviado. E disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Portanto, aquele que me recebe está recebendo a quem me enviou. E aquele que recebe a vocês está me recebendo, porque fui eu quem enviou vocês, caso vocês tenham aceito o envio na perspectiva e no compromisso de serem encarnações de quem eu sou na vida, no mundo, na história, no espaço-tempo. Se assim for, vocês levam Deus aonde vocês chegarem. Vocês levam Deus, vocês me levam aonde vocês forem. E eu estarei com vocês e vocês estarão comigo. Meu Pai estará convosco e vós estareis em mim no meu Pai. É o que ele diz em João, no capítulo 15, e também no capítulo 17, ele repete a mesma coisa. Então, meu Deus, esse é o Evangelho. Não tem nada a ver com um concílio que se reuniu, botou a mão na minha cabeça, agora você está autorizado aí no nosso nome. Aí lá vou eu, cheio de orgulho, prosopopeia e arrogância. Não, eu sou o profeta, o apóstolo, eu fui enviado, quem não ficar sob a minha cobertura está danado. Esses são os falsos profetas, os mentirosos, os enganadores que vocês seguem, que vocês obedecem, que corrompem a alma de vocês, mas não tem nada a ver com Jesus. Com Jesus é assim. E se não for assim, não tem nada a ver com Jesus. Por isso é que eu vejo que a maioria absoluta das pessoas não suporta me ouvir hoje em dia. Já houve um tempo em que o que eu dizia, que é o mesmo que eu estou dizendo aqui para você, era recebido no mundo inteiro com uma alegria extraordinária. Hoje é um choque. Mudei eu? Não. Mudaram as gerações. Mudaram as mentalidades. Mudaram os corações que um dia foram de carne e se tornaram de pedras. Permitiram-se uma engenharia reversa, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas. Vocês, ó Gálatas, que começaram no espírito, agora se aperfeiçoaram na carne, na pedra, na burrice, na dureza de coração, na insensibilidade. Assim como a gente pode vir do coração de pedra para o coração de carne, tem muita gente que vai do coração de carne, que você um dia já teve, para o coração de pedra, que é o que hoje nem bate em você, porque isso não pulsa. O princípio, todavia, está posto. É por ele que eu quero viver, é nele que eu vivo, e dele eu não abro mão. Quem me recebe, recebe a Jesus. Assim como quem recebe a Jesus, recebe o Pai que o enviou. Portanto, aonde eu sou recebido, Jesus é recebido, e o meu Pai em Cristo Jesus, meu Pai eterno, meu Pai que está nos céus, é acolhido em mim, aonde eu chego, aonde eu sou abraçado, aonde eu sou apreciado como alguém que carrega a verdade do Evangelho de Deus. Eu não quero que você concorde com nenhuma outra opinião minha, de natureza política, científica ou cultural, nada disso. Eu só peço que você concorde comigo, e aí concorde de maneira fechada, em relação à simplicidade dessa interpretação do Evangelho, que nada mais é do que o próprio Jesus disse, eu apenas repito, tentando facilitar o entendimento do óbvio. E é ele quem prossegue, e você preste atenção. Quando ele diz, olha só, quem recebe um profeta, o primeiro princípio é esse, da solidariedade de Deus para comigo, da solidariedade de Jesus para comigo,
e da hospitalidade dos seres humanos para comigo. Quem me hospeda, quem me acolhe, acolhe a Jesus, acolhe ao Pai. Esse é o princípio estabelecido. É absolutamente forte, poderoso. É simples, mas é esmagador. E aí ele prossegue no verso 41. Quem recebe um profeta genuíno, quando Jesus fala de um profeta, ele não está falando de ninguém que chega dizendo muito prazer, profeta João. Esse cara jamais chegaria perto de Jesus, não se criaria. Nenhum profeta jamais se apresentou como profeta. Isaías não entendia que profetizar era um título, nem uma função religiosa. Era um acontecimento que o visitava muitas vezes contra ele. Como diz Jeremias. Jeremias chega a reclamar. Você já leu o profeta Jeremias? É claro que não, né? Essa geração não sabe de nada. E é arrogante o suficiente para fazer ousadas asseverações sem saber do básico. Mas Jeremias é quem reclama, diz, meu Deus, por que eu? Por que eu é que tinha que ser escolhido? Para uma missão tão tenebrosa. Para ser apedrejado, para ser chamado de traidor da pátria. Porque toda vez que eu abro a boca, eu digo coisas ruins que eles não querem ouvir. E aí eles me odeiam. E quando eu levanto a minha voz contra Israel, dizendo que Israel é uma entidade, é uma nação de idólatras, sem coração, duros, entorpecidos, eles dizem que eu sou um traidor da pátria. Que eu sou um antisionista, que eu sou um antissemita, ou qualquer outra coisa. Naqueles dias não havia essas expressões, mas nos dias de hoje seria isso que Jeremias diria. Porque ele foi acusado de ser traidor, teve que fugir por profetizar a palavra que recebia da parte de Deus, contra o próprio desejo dele, porque se ele pudesse passar quieto e calado, ele passaria, mas ele disse, eu não consigo. Essa palavra entre mim, ela se torna insuportável. Eu tenho que declará-la, eu tenho que falá-la, senão eu infarto, eu morro. Literalmente é isso que ele diz no espaço das suas longas profecias, de dezenas de capítulos, de uma riqueza extraordinária. Mas ele pergunta, Deus, por que eu? E toda vez que abro a boca, tenho que falar coisas que ninguém quer ouvir. E não tenho como me calar, do contrário, eu explodo. São pessoas assim que Jesus considera profetas, e elas não chegam dizendo, eu estudei na escola de profetas, aprendi na academia dos profetas. Não. Era gente que não queria nada, a maioria deles não tinha nenhuma formação de nenhuma natureza. Eles foram apenas apanhados por Deus, de onde estavam, como diz Amós. Eu estava lá como vaqueiro, cuidando do meu rebanho. E Deus me pegou e me botou aqui, nesse papel que eu nunca quis. Para apanhar, apanhar e apanhar, mas Ele me escolheu, o que eu posso fazer? Eu não vou negar. A mesma coisa com todos eles. Ninguém ali morreu de velho, todo mundo morreu antes da hora. Porque como não havia proteções constitucionais, eles não habitavam democracias, era pelo capricho dos déspotas que eles iriam, no final de tudo, acabar. A maioria deles mortos de maneira extremamente veemente, horrível, como veio a ser o caso descrito nas tradições sobre Isaías, que foi cerrado ao meio. Portanto, quando Jesus fala de profeta, ele não está falando dessas palhaçadas aqui que vocês acompanham. Eu fui na profetisa. Que vai lá, que fica recebendo informações a teu respeito para dizer coisinhas patéticas e impressionar gente burra, idiotada,
que sai dali, ai, Deus falou comigo. Falou coisa nenhuma, foi uma oportunista que falou contigo, foi um oportunista que está querendo é grana, está querendo é que você doe um carro novo para ele, para ela, está querendo é ser levado para algum lugar do seu status. Nada além disso. São esses que quase que te apresentam um cartão de profeta. Esse, Jesus rasga o cartão, rasga a vida e diz, pelos seus frutos os conhecereis. São falsos profetas, são mentirosos, porque o verdadeiro profeta não faz declarações sobre si mesmo, ele fala a palavra de Deus. São outros, em geral, os antagonistas que dizem, lá chegou esse desgraçado, que só fala do presente contexto, da presente conjuntura, o que ninguém quer ouvir entre nós. É aquele dilema lá dos dias de Acabe e Josias, quando, antes de sair a guerra, vêm os profetas de Acabe e começam a profetizar, dizendo, pode sair, vai para a guerra, porque o Senhor é contigo. Vai dar tudo certo, vai lá. Aí o Josias ouviu aquilo e disse, olha, só tem gente aqui mandando você, não tem nenhum profeta aqui. Não diga o que você já tinha predeterminado que queria ouvir. Aí ele disse, tem aí um profeta chamado Micaías, e que só fala para mim o que eu não quero ouvir. Aí o rei de Judá, o Josias, disse, pois é a esse que a gente precisa ouvir. Aí lá veio Micaías e disse, pode ir, o Senhor é contigo, Acabe, vai, tu vais trazer a vitória. Aí depois dele dizer aquilo tudo, ele ouviu a interjeição, que veio a dizer, não, tu estás com ironia, com sarcasmo, fala a palavra que o Senhor de fato disse ao teu coração. Aí ele disse, eu vi quando o Senhor disse aos espíritos malignos e imundos, preste atenção, eu vi quando o Senhor disse aos espíritos malignos, aos espíritos imundos, ide e passai por espíritos divinos, passai por espíritos proféticos, na boca dos falsos profetas, e fazei-os contar e dizer todas as mentiras que o povo e o rei Acabe e a população do reino norte de Israel em Samaria quer ouvir. Mas a palavra do Senhor me diz que vocês vão para a guerra, vão ser destruídos completamente, e que no final do dia de hoje vai estar todo mundo correndo, buscando um lugar para se esconder, uma caverna para se ocultar, porque a mão de Deus vai pesar sobre a mentira de vocês, que é desavergonhada. Quando Jesus se refere, portanto, a um profeta, ele está falando de gente desse jaez, dessa condição, dessa estirpe. Aqui o TikTok caiu, só faltam mais 2 minutos e meio para encerrar tudo. Então, quem quiser continuar ouvindo, vá para a minha plataforma no YouTube. É só clicar aí do lado, no TikTok, que você já cai lá. Que é o lugar onde todo mundo deveria estar. Pois bem, quem recebe um profeta, Jesus disse, um profeta mesmo, de verdade, como eles tinham o exemplo de João Batista, que estava ali, segurando todas as ondas, para ser sincero para com o Deus que o designaram, o chamaram e o enviaram. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, reconhecendo o caráter dele, a verdade nele, a sinceridade dele, a coerência dele. Quem recebe esse, que assim seja, nessa condição, receberá galardão de profeta. Quem recebe um Isaías, Isaías se torna. Quem recebe um Jeremias, Jeremias se torna. Quem recebe um Paulo se torna. Quem recebe a qualquer um que seja honesto com a verdade do Evangelho,
esse receberá o galardão desse que carrega a integridade do Evangelho. Porque foi reconhecido, foi lido, foi percebido, foi acolhido, foi objeto da hospitalidade espiritual. O Evangelho tem a ver, nesses princípios simples que enuncia aqui, com acolhimento, acolhimento, acolhimento. Eu pensei que ia dar para eu terminar tudo hoje e agora, mas não vai dar não. Eu prefiro guardar para concluir amanhã, na sexta-feira, mas fazer sem pressa. Porque eu teria muito a falar sobre quem recebe um profeta, recebe galardão de profeta. Então venha amanhã, no mesmo horário aqui comigo, e vamos continuar. Porque isso é importante demais para eu me apressar. Senhor Jesus, é em teu nome que eu venho falando, ensinando, pregando e dedicando a minha vida com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que me deste, com tudo que me darás. E eu peço por misericórdia e graça que a tua palavra provoque, mude, converta mente e corações genuinamente a ti. E que essas pessoas se tornem evangelhos vivos, cartas vivas, abertas para serem conhecidas e lidas por todos os seres humanos aonde quer que elas cheguem. Que a própria presença delas já vibre essa mensagem, que não precise nem de palavras, porque já seja inequívoca pelo que traz, pela paz que carrega, pela realidade que se transforma em vida detectável na existência desses para quem o Evangelho não é um conjunto de 4 livros, mas é a verdade de Cristo Jesus praticada na vida. É o que eu peço que o teu Espírito faça hoje, como tu desejavas que estivesse acontecendo na vida daqueles teus 12, lá no princípio. Que nesses dias, que parecem dias do fim, que os teus 12, sejam eles quem venham a ser, carreguem essa disposição de irem para as suas cidades, vilas, casas e ambientes, carregando o princípio dessa palavra, dessas instruções que tem a obsessão de se transformar em célula, em carne, em sangue, que querem ficar com a minha cara, que querem que a minha personalidade seja moldada pelas configurações do teu caráter. É o que eu te peço, que assim seja, em teu nome, Jesus. Amém. Olha só, gente boa, para ficar por aqui e prosseguir amanhã, que é sexta-feira, e amanhã eu vou falar sobre os versos 41, 42 e 43. Eu quero que você esteja aqui, mas hoje eu peço que você olhe aqui para esse QR Code que está aqui em cima de mim. O TikTok já se foi, a moçada já está lá, eu agradeço a todos que vieram. Foram alguns milhares de pessoas que passaram por aqui, que nos viram aqui, que Deus os abençoe. Eu espero que estejam aí no YouTube, nesse momento, que é o único lugar onde você consegue ver esse QR Code. É o único lugar onde você também pode fazer a sua contribuição. Se apontar a câmera para o QR Code, você sabe como funciona. Apontou, Glupt, virou. Olha aí, cadê o Glupt? Está aí. Virou, cadê o Glupt? Está aí o Glupt. E aí tem o Banco Santander, Banco do Brasil, para depósito, transferência bancária. Tem os cartões de crédito, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, cartão Elo, para quem quer fazer sua contribuição. Embaixo tem
o PagSeguro, e embaixo do PagSeguro tem o PayPal para quem vive no exterior. Você pode escolher o modo de colaborar com o meu ministério, que é o que faz chegar essas coisas tanto na íntegra nunca, porque o que eu estou fazendo aqui já não está na íntegra. Ali dentro está o Caio, meu xará, cortando para uma câmera, ó, corta para essa. Aí eu falo, corta para essa, Caio. Aí cadê o Caio? Cortou para essa. Agora, Caio, corta para essa. Aí ele corta para essa. Você entendeu? Nem isso eu faço. Bota o QR Code, aí ele bota. O Pix está passando ali porque ele recolhe. Esse fundo musical do Papo de Graça que está tocando aí para você, é ele que está... Ou seja, enquanto eu estou falando, ele está ali ocupado com 15, 20 coisas, às vezes 30 ações diferentes. Então, sozinho eu não faço nada. O Marcelo Cunha está lá no Rio acompanhando tudo, consertando tudo, começando a recortar tudo, a alimentar as redes todas. Os grupos de WhatsApp, de todos os outros aplicativos, é um monte de gente se dedicando, como o pessoal que está em São Paulo. Ou meu filho Davi, que não ganha nada, mas faz um trabalho de dedicação quase exclusiva, morando em Niterói, cuidando das coisinhas dele, se dedicando às minhas, porque reconhece o significado e a importância delas desde que ele era criança. Ele começou a manifestar esse desejo de me ajudar com 6, 7 anos de idade. Com 15 anos ele já trabalhava comigo. E hoje ele está com 47 trabalhando comigo. O que me dá uma alegria extraordinária e me leva a emoções imensas. E os outros que estão em São Paulo trabalhando, recortando, hoje mesmo já falei com vários, estão lá com a mão na massa. Então, sozinho ninguém faz nada, nem eu. Por isso eu peço que você veja aí o Pix que está passando também. Eu apresentei modos de contribuição. Você faz se quiser, se fizer, faça com alegria, porque ninguém está obrigado a nada e não tem barganha nenhuma com Deus e nenhuma natureza. É tudo livre. Agora eu espero que você seja maduro o suficiente para dizer, eu quero ser parte disso. Eu quero ser parceiro, eu quero ser cooperador, eu quero ser um ajudador. Eu quero fazer o que eu posso fazer, que é me oferecer para encarnar essa verdade e ajudar quem pode levá-la mais distante do que eu, mais amplamente do que eu, com maior profundidade do que eu, que é com quem eu aprendo a continuar fazendo isso e a expandir isso para muitos outros. Esse também é o seu chamado, caso você o queira. Então ajude, está aí, não tem por que você fugir do privilégio. Não é da obrigação, nem do dever, nem da dívida, é do privilégio que lhe está sendo oferecido. Agora, tem um segundo Pix que passa aí, que é esse que carrega o meu nome e o da Adriana, que você pode usar, e aí esse não é para ajudar o meu ministério, não é para ajudar a pagar o salário das pessoas que trabalham comigo, dos materiais necessários, dos equipamentos que precisam ser atualizados e comprados de vez em quando novos, porque vão se desgastando. Não. Esse outro Pix tem a ver com a minha vidinha pessoal e a da minha mulher. E com aquilo que a nós concerne, na vida privada e íntima. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu nunca misturei as coisas. Por isso, o meu ministério já foi muito grande e forte. E já arrecadou muito, e tudo foi para os pobres, para a evangelização, para as missões, para as quantidades enormes de coisas que eu já fiz na minha vida inteira, em mais de meio século. Agora, eu nunca misturei com a minha vida pessoal. Minha vida pessoal é minha, sempre foi do tamanho que eu quis definir para ela. E quando tinha alguma coisa que chegava sobrando para mim, e eu não precisava, eu sempre colocava tudo lá no ministério. Daqui para lá, o caminho é tranquilo. De lá para cá, eu não quero.
Eu quero que seja daqui para lá. Então, você que diz, eu quero também te ajudar. Não só teu ministério, mas a você também. Então tá aí, você está vendo o meu Pix, você sabe como usá-lo. Mas o modo que me alegra, eu digo todo dia, de realmente receber ajuda é esse. Você pega o seu navegador e escreve caiofabioexclusivo.com.br. Tá vendo aí? Tá aqui, né? caiofabioexclusivo.com.br. É muito fácil guardar. Escreveu, já vira na hora aí no seu lugar de internet que você escolhe para ser o seu lugar de operação na internet. Escreveu, esse endereço já cai nesse ambiente, onde estão os meus cursos. Todos eles têm descrição do conteúdo deles, e eu quero que você os adquira para o seu bem. Hoje, por exemplo, eu descrevi para a nova descrição de cada um desses cursos, estão recebendo descrição de conteúdos mais adequados ao que eles de fato propõem. Então tem uma pessoa reescrevendo os conteúdos, porque eu não estava totalmente contente com a descrição dos conteúdos. E hoje eu descrevi para a pessoa que está fazendo esse copydesk, essas descrições, de manhã cedo, o que o curso Jesus, a Chave Hermenêutica, de fato quer dizer. O que ele se propõe? E eu falei, olha, antes de tudo ele se propõe a resolver essa angústia insolúvel do coração e da mente dos crentes. Do coração e da mente dos crentes. Que dizem, Caio, eu não consigo conciliar o Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo Testamento. As leis de Moisés com o Sermão do Monte em Cristo. Eu não consigo entender a lei dos apedrejamentos com a graça do perdão, com quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, que é o que mais coloca crente nos centros e nas clínicas psiquiátricas, é esse conflito insolúvel de um Deus esquizofrênico. Isso é só um dos problemas, mas são milhares os problemas que decorrem da gente ter Velho e Novo Testamento no mesmo livro e querendo que eles sejam a continuidade um do outro, e não são. E aí fica um grupo escolhendo ser mais do Senhor dos Exércitos, da pancadaria de Moisés e da espada e do ódio, dependendo das circunstâncias, e um outro grupo que segue a Jesus na dúvida. São pessoas que habitam o limbo espiritual, e há um lugar de doença para quem vive no limbo, sem consciência jamais. Então eu estou falando do quê? De um desses cursos aí, mostra, Caio, de novo, de Jesus, a chave hermenêutica, é o segundo nessa sequência. Caminho do discípulo, todos eles são lindos, ricos, instrutivos. Eu gosto de ser ajudado por quem se ajuda e faz esses cursos. Aí uma parte fica lá para ajudar, para pagar as contas dos que estão trabalhando nesse instante, e a outra parte vem para eu comer, beber e pagar as minhas continhas como um ser humano igualzinho a você. E se você quiser participar efetivamente, é assim que você parte. Agora, você que está aí no YouTube, tem esse sistema aí do YouTube que o Caio pode nos mostrar, pode fazer aparecer para nós, está aí a tela do YouTube. E você pode ver como é que chama? É o legal, né? Como é que chama? Valeu demais, valeu demais. Está aí o canal o link do Valeu Demais. Bota aí, por favor, no Valeu Demais para aparecer aqui, de modo que, está aí, Valeu Demais. Quando você clica, bota o cursor. Em que lugar que está o Valeu Demais? Mostra aí, cara. Está ali, naquele botãozinho você clica, aí vá até o Valeu, aí aparece ali, aí você pode começar com R$5 e subindo até onde você queira ficar. Aí vai até R$500.
E como eu gostaria que um bocado de gente decidisse dar o máximo que consiga. Aí dentro do YouTube, sem maiores problemas, nunca foi tão fácil participar, porque você não tem que levantar de onde você está para realizar o que você pode fazer. Agora o resto é com você. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu estou de volta, do verso 41 até o capítulo 11, verso 1. E eu espero que você esteja comigo. Que o Senhor seja contigo e que a palavra cresça no seu coração. É o que eu desejo com toda a força do meu ser, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.